Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Mundo Curioso, o canal que vai te levar a lugares incríveis e a descobertas fascinantes. No vídeo de hoje vamos explorar e descobrir como foi a formação do nosso sistema solar. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like no vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos começar! Formação do Sistema Solar. A formação do Sistema Solar é um dos eventos mais fascinantes e complexos da história cósmica. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma nuvem gigante de gás e poeira interestelar, chamada de nebulosa solar, começou a se contrair devido a alguma perturbação externa, como uma supernova próxima ou uma onda de choque de outra nebulosa. Esse processo de contração provocou o aumento da temperatura e pressão no centro da nuvem, levando à formação de uma estrutura em forma de disco achatado, conhecida como disco protoplanetário. No centro desse disco, uma protoestrela começou a se formar. Essa protoestrela, que eventualmente se tornou o nosso Sol, começou a acumular matéria do disco ao seu redor, enquanto o restante do disco continuava a se contrair e se aglutinar em pequenos grãos sólidos. Esses grãos sólidos, ou planetesimais, foram os blocos de construção dos planetas. Eles colidiam e se fundiam ao longo de milhões de anos, formando protoplanetas cada vez maiores. À medida que os protoplanetas cresciam, sua gravidade também aumentava, permitindo-lhes atrair mais material do disco e continuar a crescer. No início, o sistema solar era um lugar caótico, com protoplanetas colidindo frequentemente e se rearranjando. Porém, com o tempo, os protoplanetas foram se estabilizando em suas órbitas finais. Processos como acreção, onde protoplanetas se fundiam gradualmente, e ejeção, onde protoplanetas eram arremessados para fora do sistema solar devido a interações gravitacionais, ajudaram a moldar a configuração final dos planetas. Eventualmente, o Sol alcançou uma massa suficiente e atingiu as condições necessárias para iniciar a fusão nuclear em seu núcleo. Esse evento marca o nascimento de nossa estrela e o início do sistema solar como o conhecemos hoje. Os planetas, luas, asteroides e cometas que compõem o sistema solar são os remanescentes desse processo de formação. Cada corpo celeste tem sua própria história única de crescimento, colisões e evolução. O sistema solar ainda está em constante mudança, com corpos celestes interagindo uns com os outros ao longo do tempo. A formação do sistema solar é um lembrete impressionante da beleza e complexidade do universo, bem como da forma como eventos cósmicos podem dar origem a sistemas planetários tão diversificados e intrincados como o nosso. Formação do Sol. A formação do Sol é um processo fascinante que ocorreu há cerca de 4,6 bilhões de anos, como resultado do colapso gravitacional de uma nuvem de gás e poeira em nossa galáxia, a Via Láctea. Esse processo levou à criação da estrela central do nosso sistema solar, que é essencial para a existência e sustentação da vida em nosso planeta. Tudo começou em uma região da galáxia onde uma nuvem molecular densa composta principalmente de hidrogênio e hélio começou a se contrair sob a influência de sua própria gravidade. Fatores como ondas de choque de explosões de supernovas próximas ou interações gravitacionais com outras nuvens também podem ter desempenhado um papel na instigação do colapso. À medida que a nuvem se comprimia, áreas mais densas e quentes começaram a se formar dentro dela, eventualmente levando à formação de um núcleo protostelar. Conforme o núcleo protostelar continuava a se contrair, a temperatura e a pressão em seu centro aumentavam drasticamente. Quando a temperatura atingiu cerca de 15 milhões de graus Celsius, as reações nucleares de fusão começaram a ocorrer, convertendo hidrogênio em hélio através do processo de fusão nuclear. Essa reação libera uma quantidade imensa de energia na forma de radiação e calor, que equilibra a gravidade que tenta continuar o colapso. Essa fase é conhecida como sequência principal, onde o Sol está basicamente queimando hidrogênio para formar hélio em seu núcleo. Essa fusão nuclear produz uma pressão interna que se contrapõe à gravidade, mantendo o Sol em um estado relativamente estável por bilhões de anos. Ao longo dos anos, o Sol continuará a converter hidrogênio em hélio em seu núcleo, enquanto sua atmosfera externa em constante movimento gera um campo magnético complexo e eventos como erupções solares e ventos solares. Eventualmente, em bilhões de anos, o hidrogênio no núcleo se esgotará e o Sol passará por mudanças drásticas, inchando para formar uma gigante vermelha antes de finalmente se contrair e se transformar em uma anã branca, uma remanescente densa e quente de sua vida estelar. A formação do Sol é um testemunho da incrível interação entre forças fundamentais como a gravidade e a energia nuclear, que moldaram nosso sistema solar e proporcionaram as condições necessárias para o surgimento da vida em nosso planeta. Formação dos planetas.
A formação do Sistema Solar é um fascinante processo que ocorreu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Acredita-se que tenha começado com uma nuvem de gás e poeira interestelar chamada de nebulosa solar. Sob a influência da gravidade, essa nebulosa começou a se contrair e girar lentamente. À medida que a nebulosa se contrai, sua rotação se acelera, e a maior parte da matéria começa a se acumular no centro, formando o que eventualmente se tornaria o Sol. Enquanto o centro da nebulosa se tornava mais denso e quente, uma grande quantidade de material restante na periferia começou a se aglutinar em pequenos grãos sólidos de poeira e gelo. Esses grãos colidiam e se aglomeravam, formando pequenos planetesimais. Aos poucos, esses planetesimais continuaram a crescer por meio de colisões e fusões, formando protoplanetas. Os protoplanetas eram corpos massivos em crescimento que começaram a atrair ainda mais material ao seu redor devido à sua gravidade crescente. À medida que os protoplanetas continuavam a acumular matéria, alguns deles alcançaram tamanhos significativos o suficiente para atrair uma quantidade significativa de gás ao seu redor. Essa acumulação de gás, principalmente hidrogênio e hélio, levou à formação dos gigantes gasosos do Sistema Solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Enquanto isso, os planetas terrestres como a Terra, Marte, Vênus e Mercúrio se formavam mais perto do Sol, onde as temperaturas eram mais elevadas. À medida que os protoplanetas terrestres continuavam a crescer, eles começaram a se aquecer e a se diferenciar em camadas distintas, com núcleos de metal e mantos rochosos. A água e outros compostos voláteis foram trazidos por cometas e asteroides, contribuindo para a formação dos oceanos e da atmosfera. Eventualmente, o Sistema Solar atingiu um estado de equilíbrio, onde a formação de planetas cessou, e os corpos restantes na nebulosa solar se tornaram os asteroides, cometas e outros objetos menores que observamos hoje. A formação do Sistema Solar é um processo complexo que envolveu muitos eventos ao longo de milhões de anos. O estudo desses processos nos ajuda a entender não apenas a origem de nossos próprios planetas, mas também a formação e evolução de sistemas planetários em toda a galáxia. E esse foi nosso vídeo de hoje. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar no sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!